Um pouco de história. Na França, surgiu um dos maiores campos de startups, a Station F, no começo dos anos 2010, fundada pelo bilionário Xavier Niel. Eu não vou nem tentar sotaque em francês. Enfim, também na França surgiu uma rede de escolas particulares de programação chamada Equitech, fundada em 1999 por Nicolas Sadirac, com uma proposta bem à frente do seu tempo, onde os estudantes ensinam uns aos outros. Pelo menos na época, foi considerada uma das melhores escolas de programação. E em 2014, Xavier resolveu doar 50 milhões de euros para um novo projeto de educação, uma escola sem fins lucrativos, com uma nova metodologia de ensino para formar os melhores programadores. Xavier trouxe Sadirac para dirigir a primeira unidade e hoje ele continua como diretor-geral. E eu imagino que ele trouxe a experiência de suas próprias escolas particulares, Equitech, para essa nova empreitada que eles chamaram de École 42. Essa escola abriu unidades em várias partes do mundo, incluindo no Brasil, em 2019. Eis que em 12 de fevereiro de 2020, um aluno dessa recém-formada escola, que aqui foi batizado de 42SP, o Salem, me manda um direct pelo Twitter que eu vou ler aqui para vocês. Eu sou aluno de uma escola de programação que veio da França para São Paulo e oferece curso de programação de maneira gratuita a todo tipo de pessoa e em qualquer faixa etária. Para você ter uma ideia, a média dos alunos é de 36 anos e existem alunos das mais variadas profissões, médicos, arquitetos, geólogos, matemáticos e muitos engenheiros. Eu, por exemplo, sou da área de engenharia civil e estou em busca do meu sonho, que é viver de programa. Riso, riso, riso. O curso básico começa em programação em Shell, C, Git e Assembly, que não é nada básico. Criação de Shell Scripts, criação das nossas próprias bibliotecas em C, desde maincop, calloc, a2i, i2a, indo até o famoso printf, e o curso dura de 3 a 5 anos. Nas primeiras frases que ele falou em curso, eu já imaginei, putz, mais um curso. Mas quando ele falou que começaram a aprender Shell de Linux, linguagem C, Git, Assembly e criando as próprias bibliotecas de C com funções básicas como maincop, funções como a2i que transforma strings em inteiros e assim por diante, antes de chegar em coisas como Python ou JavaScript, certamente chamou minha atenção, porque, tirando uma boa faculdade, nenhum curso online que eu conheço opera dessa forma. Então começamos a conversar e o Salem se propôs a falar com a administração da escola para de repente eu ir visitar. Daí, quem me manda mensagem é um dos fundadores da 42SP, o Guilherme Decour, que por acaso eu já cheguei a conhecer brevemente anos atrás, quando minha empresa prestava serviços para várias startups da VC Monax e o Guilherme era um dos sócios. Então eu fiquei sabendo que ele saiu da Monax, se uniu com a publicitária Karen Canaan e conseguiram trazer a École 42 para cá. Ok, agora eu fiquei mais interessado ainda e eu precisava ver isso com meus próprios olhos. Nós marcamos e poucos dias depois eu fui visitar a escola que fica no Alto de Pinheiros, aqui em São Paulo, na famosa rua Aspicuelta, que todo mundo aqui conhece pelos bares e atividade noturna. O espaço que eles conseguiram é impressionante. Realmente parece uma escola moderna, com dezenas de iMacs em uns 2 andares, fora a cobertura. A decoração é moderna e bem artística, do jeito que eu gosto. Só pelo espaço eu já gostei, mas claro que só isso não é suficiente. Então eles começaram a me contar mais da história. Para começar, o material de ensino vem todo da École 42 da França. Eles vêm até o Brasil para instalar os servidores com tudo que os alunos vão usar. O sistema é todo gamificado e cada aluno tem um perfil onde ele mesmo pode acompanhar seu progresso. Assim, e antes de continuar, vale fazer um disclaimer. A 42SP não me patrocinou para fazer esse vídeo. Nem eu mostrei esse vídeo antes de publicar no canal. Então eles estão vendo ao mesmo tempo que vocês. Portanto, nada do que eu disser considere como oficial. Eu estou apenas relatando minhas impressões pessoais e dando minha opinião. Do mesmo modo, a 42SP não necessariamente compartilha de todas as minhas opiniões. Somos 2 entidades independentes e por isso eu posso dizer que minha opinião não foi enviesada. Voltando, o conceito da 42 é que eles não têm turmas e nem professores. Mais do que isso, eles não têm apostilas, nem material didático próprio. Eles também não obrigam alunos a comprar livros, nem nada disso. Cada aluno evolui no seu próprio ritmo, com um requerimento que passa a ser natural de um ajudar o outro. Até parte da avaliação dos alunos é receber feedback online de quem ele ajudou. Assim como na minha empresa, quem está lá só para codar e ficar isolado e não quer ajudar ninguém, ele vai perdendo seu espaço. Na 42SP é um requerimento estar no mesmo espaço físico e ajudar seus pares. Por isso, eles não têm intenção de ser um curso online.
As matérias são organizadas no que eles chamam de galáxias. Pense o conteúdo organizado na forma de anéis. Os do centro são a fundação obrigatória e à medida que ele vai passando de nível, vai abrindo os anéis superiores até chegar em matérias opcionais onde ele pode escolher, por exemplo, se for web, se quer começar aprendendo Ruby ou PHP, ou ele pode não querer web, especializar em segurança. O importante é que você só abre esses anéis se passar pela fundação, no centro da galáxia, que é 100% o que eu vim dizendo até agora. No total são 21 níveis, que dependendo da pessoa pode levar 3 ou 4 anos, ou seja, não é um curso superficial de 3 meses. E a partir do nível 7 você já podia ser considerado um nível júnior para o mercado, ou o que na minha empresa seria um nível estagiário. Eu ainda não posso opinar sobre isso porque eu não avaliei um aluno nível 7 pessoalmente, mas pelo que vi parece fazer sentido. Se você assistiu meu vídeo de Devo Fazer Faculdade 22 anos depois, eu explico minha teoria das pirâmides do conhecimento. Não é a mesma coisa que os anéis da galáxia da 42, mas são conceitos similares de conhecimento progressivo. Daí eu criei uma noção na minha cabeça que pretensiosamente eu chamava de teoria das pirâmides. Tudo que eu aprendi até o fim do colégio era o pequeno topo de diversas pirâmides. Pirâmide de matemática, pirâmide de português. Eu nunca ia saber tudo sobre tudo. Em vez disso, eu falava para mim mesmo que deveria aprender o topo de muitas pirâmides e à medida que eu fosse avançando, iria descendo nessas pirâmides. E eu pensei em pirâmides meio como a dificuldade. O topo é menor e a parte mais fácil e a base é maior, que são as partes mais avançadas. Quanto mais você desce na pirâmide, mais difícil fica. Muitos pensam em ir completando uma pirâmide inteira de cada vez e eu sempre achei isso muito ineficiente. Antes da faculdade, talvez o primeiro ano, eu tentava ler os livros inteiros, mas antes dava, porque não tinha muito mais para se ler. Na faculdade eu vi que isso não ia acontecer mais. Agora, até eu gosto mais da analogia de galáxia. E nesse mesmo vídeo eu falo sobre um problema que muita gente que faz cursos, principalmente online, e aprendem só o básico, enfrentam sem saber. E existe uma enorme armadilha no começo de carreira. A minha teoria das pirâmides tem outro detalhe. Só de aprender o topo da pirâmide você consegue entregar um projeto. E hoje em dia eu ilustro isso como o problema dos 80-20. Com 20% do conhecimento você consegue resolver 80% dos problemas. Mas para resolver os últimos 20% vai precisar dos 80% de conhecimento que ainda não tem. Com meus pífios 20% eu conseguia entregar projeto. E o perigo era eu achar que já era bom. E eu entendia isso. O que me mantinha no chão é que para entregar esses projetos eu varava muitas noites corrigindo bug. Na minha cabeça, se eu não consigo entregar com menos bugs, e se eu não consigo entregar só no horário de trabalho, era a minha falta de experiência. Esse era meu termômetro de competência. No caso da 42, eles têm um problema similar, só que mais para 30-70 do que 20-80, mas a ideia é a mesma. Muita gente a partir do nível 7 já sabe o suficiente para ser útil num projeto ou startup e consegue um emprego, ainda mais na bolha que estava. E eu sei a sensação porque eu também abandonei a faculdade. Na minha época começou a bolha das .com no fim dos anos 90 e que também acabou na crash do ano 2001. Parece que alguns alunos da 42 chegam nesse nível 7 e com o trabalho acabam desacelerando e até deixando a escola. Isso é o velho problema de afobação. Mas no vídeo da semana passada eu declarei que a bolha estourou e foi isso que eu disse e que vale para esse pessoal. Para quem é jovem e estava afobado porque parecia que estava atrasado para entrar no mercado que não parava de crescer, pausa um segundo. Os mercados pararam de crescer. Na realidade, o que vai acontecer é muita demissão. Por isso, o valor de um profissional medíocre vai cair. Lembra? Oferta e demanda. Vai haver muita oferta, muito estoque sobrando de pessoas que só fizeram cursos básicos ou tiveram formação inadequada e vai crescer a demanda por profissionais bem preparados, que já são raros hoje. Vocês acabaram de ganhar uns 2 anos ou mais para estudar com calma, criar fundações sólidas, como eu venho repetindo sem parar em vários vídeos do canal. E quando a maré virar, o mercado vai precisar de gente bem preparada. Eu disse isso antes e eu vou dizer de novo. Com ou sem crise, o mercado sempre tem espaço para gente competente de verdade, aquele que realmente faz a diferença no resultado da empresa. E agora você vai ter menos concorrência, porque a maioria quis pegar atalho para surfar a onda, não fez fundações sólidas, escolheu cursos mais por serem curtos do que por serem bons, evitaram as coisas difíceis e como o mercado só crescia, eles tinham espaço. Esse espaço vai começar a desaparecer a partir de agora. Eu disse isso no meu vídeo de programação não é fácil. Se você tem uma posição que não é fundamental para a sobrevivência da empresa, fique preocupado. Claro, com o resgate do Fed, ainda vão sobrar muitas, mas se tudo der certo, pelo menos as piores vão falir.
A vantagem do sistema de não ter turma nem professor é que o seu ritmo não é freado pelo ritmo do aluno mais fraco. Você pode avançar no seu próprio ritmo. Quando tem dúvida, sempre tem alguém na sua frente que pode te ajudar. E por sua vez, sempre tem alguém um passo atrás precisando da sua ajuda. Isso é muito importante porque você exercita colaboração de verdade, coisa que nunca acontece numa sala de aula de curso nem de faculdade. Aliás, quando eu estava no colégio, eu odiava trabalho em grupo. Só significava que ninguém se esforçava, deixava tudo nas minhas costas para fazer e no final só queriam que eu colocasse os nomes deles antes de entregar. É um lixo esse sistema porque não existe motivação para ninguém colaborar. E por que na 42SP seria diferente? E aqui vem a outra parte que me convenceu neles. Eu disse que a 42SP, assim como a ICOL 42 e todas as outras subsidiárias, são organizações sem fins lucrativos, ou seja, eles não vivem de mensalidade dos alunos e sim de doações de fundos de investimento ou de empresas que acreditam na causa. O próprio prédio onde eles estão foi doação do dono do prédio. Os iMacs, todos foi um programa da Apple onde eles deram um puta desconto. Os alunos não pagam nada, é tudo gratuito e por causa disso eles podem se dar ao luxo de selecionar os alunos que entram e até expulsar quem está atrapalhando ou nem está querendo colaborar. É a mesma coisa com a minha empresa, porque eu pago salário para estagiário sem ele estar trabalhando para nenhum cliente, só para estudar e colaborar. Por isso, se ele não usa o tempo dele para evoluir, está tomando o lugar de outra pessoa mais esforçada. Estão entendendo os paralelos? Quando eles abrem inscrições, rola 2 provas online de lógica, sem código. Eu não lembro de cabeça os números, então eu vou só chutar a ordem de grandeza, mas sendo escola gratuita e com pedigree francês, obviamente milhares de pessoas do país inteiro se inscreveram. Eles estabelecem tipo uma nota de corte e só os 300, talvez 400 melhores são escolhidos. Depois disso, eles precisam ir pessoalmente para participar de algumas reuniões presenciais. Só de não ser curso online, um monte já desiste. E eu gosto desse conceito porque se a pessoa não tem comprometimento nem para ir lá pessoalmente, provavelmente não está levando a sério o suficiente e só nisso muitos já desistem. Depois dessas reuniões, inicia uma fase chamada de piscina e até eu quero roubar esse nome agora. Pense se fosse uma escola de natação. A ideia é jogar todo mundo na piscina e deixar se virar para não afogar. Quem sobrevive vira aluno. Essa piscina é uma imersão presencial de nada menos que 28 dias seguidos, onde de cara recebem dezenas de problemas de programação para resolver. Isso mesmo, eu achei sensacional. A pessoa chega, recebe um computador, uma conta na escola, a lista de problemas que precisam resolver com código e só. Não tem instrução, não tem aula, não tem material didático, não tem professor apresentando matéria. É um por todos e todos por um. Cada um vai resolvendo, ajudando os outros e avançando como puder. E a escola fica aberta 24 horas por dia, todos os dias, então quem quiser pode até varar a noite. É uma versão bem mais puxada do meu estágio, onde o estagiário não tem nada estruturado, as coisas vão aparecendo e ele vai tendo que se virar. E eu achei esse conceito sensacional porque essa é a seleção final. Então foram tipo 3 etapas de seleção para separar quase 200 alunos dentre milhares que se inscreveram. Eles fazem o que eu falei que eu gosto das faculdades federais e que os cursos comerciais não fazem. Os recursos não são infinitos e os alunos não pagam mensalidade, portanto eles precisam selecionar quem parece que vai tirar melhor proveito do material disponível. Uma pessoa que tem dinheiro para pagar, mas não tem interesse nem esforço, só estaria desperdiçando o lugar de outra pessoa. Daí eu pedi que eles me mostrassem o pouco material que eles dão para o aluno, a lista de problemas e de fato, cada problema é um pequeno PDF de umas 3 ou 4 páginas declarando o problema, declarando os critérios para passar, o que eles não podem usar e o que é esperado. Por exemplo, mesmo em faculdade ou tecnólogo que começa com a linguagem C, a gente começa fazendo algoritmos e programinhas simples e bem naturalmente vai aprendendo a usar malloc para alocar memória, free para desalocar, memcopy para copiar o conteúdo de uma variável em outra variável, sizeof para saber o tamanho do tipo de uma variável, printf para printar mensagens formatadas na saída do padrão do terminal e assim por diante. Mas o PDF inicial que eu vi era mais hardcore. Para começar, é tudo em inglês. E isso eu também achei sensacional, porque é realmente zero muleta, zero rodinhas na bicicleta. Eles tinham que implementar as próprias funções básicas da biblioteca C, o próprio memcopy, o próprio printf
exatamente como o Salem me contou no tweet dele. Nem eu nunca tive que fazer isso e confesso que fiquei com vontade de sentar naquele computador e começar a resolver o problema. Pensa uma pessoa que nunca programou uma única linha de código na vida ou no máximo fez tutoriais de JavaScript e lê esse PDF. E é só isso. No final, quando ele terminar o código, precisa subir no Git da escola, onde parece que tem o equivalente de um CI ou Continuous Integration, que roda um script de teste automatizado para avaliar se funciona. E tem professores que fazem a revisão desse código. Então esse aluno precisa, do zero, sem aula, sem material didático, descobrir como funciona o editor de texto, descobrir o que é um compilador, descobrir como debugar. Daí precisa aprender sozinho o que é C, como é uma função main básica, o que é um ponteiro, o que é um loop. Daí como funciona o Git, até conseguir subir o resultado para o repositório da escola. E tudo isso num único problema logo no primeiro dia, e são centenas deles. Se conseguir chegar na área de segurança, você vai ter que construir seu próprio malware do zero. Se for mexer com redes, vai ter que descobrir sozinho o que é OSI, até montar seu próprio protocolo. Se for para games, vai ter que montar sua própria engine gráfica do zero. E é assim com todas as áreas de conhecimento. Alunos que começaram do zero depois da piscina, acho que 6 meses depois, estão todos usando Shell, usando Clang, usando Vim de editor e avançando sozinhos. Excelente! Claro, nem eu e nem eles estão dando garantias. Não é qualquer um que vai conseguir aprender a programar, é o contrário. A 42 é um grande filtro. Quem desistir lá não vai aprender melhor em outro lugar. Falta de esforço, nenhum curso conserta. Quem entrar na 42 tem que estar preparado para encarar essa realidade que talvez falte determinação própria. Por outro lado, quem conseguir durar até o nível 21, eu acredito que saia de lá com nível no mínimo igual ou até superior a qualquer um que tenha feito ciência da computação numa boa faculdade federal. E na questão de ter realmente aprendido a aprender, eu acho que talvez seja muito melhor. Eu pratico modelo semelhante tanto pessoalmente quanto na minha empresa, e quando eu vi a 42 eu pensei, se eu fosse montar uma escola de programação, provavelmente seria exatamente nesse modelo. E foi uma grata surpresa ter visto alguém que pensou semelhante e anos antes já colocou o modelo em prática. Eu gosto até do nome. Eu acredito que pessoas em aprendizado precisam de contato direto com outras mais experientes e ao mesmo tempo devem ajudar as menos experientes, e isso só é eficiente no ambiente presencial. Já disse que acho home office bom para quem já é experiente, mas prejudicial para quem é iniciante. Porém, com a situação atual de quarentena, o processo da 42 infelizmente também foi prejudicado. Todos aqui torcendo para essa situação se normalizar o quanto antes. Eu também disse que o processo todo é obrigatoriamente presencial. Significa que quem não puder estar lá durante os 3 ou 4 anos não pode ser aluno. Os recursos são limitados, o espaço é limitado, mas mesmo assim a 42 tem um programa de bolsa parcial ou total, dependendo do potencial do aluno e dos fundos que eles têm disponíveis. Alguns alunos estão podendo ir graças a essas bolsas, e aqui eu deixo o convite a qualquer empresa que vá visitá-los para de repente também contribuir. A 42SP ainda é nova, eles abriram as atividades no meio do ano passado. Mês passado devia acontecer uma nova piscina para selecionar mais alunos, mas de novo, essa atividade de imersão teve que ser adiada por motivos óbvios. Finalmente, deixo aqui meus parabéns para Karen, para o Guilherme, para a Mari que cuida da comunicação. Eles me forneceram as informações que eu trouxe aqui para vocês. Agradecimentos ao Salem que fez a indicação. Eu vou deixar links nas descrições abaixo para vocês procurarem saber mais sobre eles.